Olá, bom dia a todos. Vamos começar em instantes. Mais um Elas Debatem. Dessa vez com a professora e advogada Silvia Drummond. Silvia acabou de entrar, já vou aceitá-la aqui para a gente iniciar. Oi, Clarice, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Estou enviando aqui um novo convite para a Silvia. Acho que o primeiro não foi, vamos ver se ela consegue entrar agora. Bom dia a todos que estão entrando, muito obrigada pela presença. Já estou tentando aqui conectar a professora Silvia para que a gente possa começar. Silvia, enviei agora um novo convite. Vê se aparece aí para ti. Aqui aparece que está conectando. Vamos ver se dá certo. Oh, meu Deus. Silvia, está chegando o convite para ti? Pode fazer uma nova solicitação, que eu já mandei algumas, eu não sei. Pode ser alguma instabilidade aqui do Instagram. A internet está ok. Acabei de aceitar aqui um novo pedido. Oi, Clarice, bom Oi, dia. Silvia, bom dia, deu Bom, certo. não Tudo sei o bem? que estava vendo. Assim que eu entrava aquela mensagem de finalização da live, né? Mas Tava dando um deu tudo probleminha. certo. Pois é. Resolvemos. Tudo bem contigo? Como tu estás? Sim, bom dia a você, bom dia a todos. Bom dia, muito bom dia a todos que já estão aqui conosco, aqui no canal, no perfil do Elas, no processo. Uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã,
de quinta-feira com a professora Silvia Drummond. Silvia, é um prazer te conhecer, poder ter a oportunidade de dialogar hoje contigo, te ouvir nesse tema que é tão rico, que é tão caro, né? A tua atuação também como professora e advogada. E eu acho que a gente pode dar início, né? Vou começar com umas palavras introdutórias aqui, fazer as devidas apresentações, para que a gente passe para o mais importante, que é poder ouvir as tuas contribuições. Estou ansiosa para ter essa manhã aqui, que vai ser com certeza de muito conhecimento e aprendizado sobre um tema que é interessantíssimo e que a gente sabe que desperta tantas controvérsias, né? Então, bom dia a todos. Gostaria de desejar as boas-vindas a quem está aqui conosco em mais um Elas Debatem, dessa vez conversando sobre o tema da prescrição intercorrente no processo civil brasileiro e com ênfase, claro, à execução, que vai ser o nosso pano de fundo aqui ao longo da live. E para iniciar, eu gostaria de apresentar a professora Silvia Drummond, brevemente, uma síntese do seu currículo, da sua experiência. Professora Silvia, que está hoje aqui conosco no Elas, é advogada, professora de processo civil da Escola da Magistratura, da Escola do Ministério Público e da Defensoria Pública, membro da BDPRO e também coordenadora de violência doméstica da ESA. Então, Silvia, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui. E eu gostaria de passar para que tu faças as tuas considerações e, na sequência, eu dê continuidade. Bom, Clarice, primeiro, assim, é uma imensa satisfação, né, eu poder estar aqui no Elas, no processo. É um projeto bacana, de oportunidades, que nos dá fala, e então isso é muito importante. E aí, uma segunda coisa, Clarice, se você me permite, antes de eu iniciar, falar da prescrição intercorrente, é só fazer uma observação do meu currículo, mas para justamente como forma de estímulo ao estudo, né? Eu sou coordenadora de violência doméstica da Escola Superior de Advocacia aqui no Rio. E quando eu assumi essa coordenação, algumas pessoas falaram assim: nossa, mas você não assumiu a coordenação de processo civil, você não quis a coordenação de processo civil e você acabou assumindo a de violência doméstica? Eu falei: sim, porque eu não sei se você concorda comigo, mas as pessoas atrelam hoje, só para uma fala inicial, a violência doméstica muito a questão do crime. E a Lei Maria da Penha, ela está precisando muito, Clarice, dos processualistas. Os processualistas precisam abraçar essa lei para que essa lei ela seja mais efetiva. Eu sou advogada e eu sempre gosto de colocar isso, Clarice, e principalmente dividir muitas questões que eu vivo na advocacia com os meus alunos, porque nessa fala processual, eu acho que isso é muito importante, né? A gente acaba dando sentido na atuação prática a tudo que nós estudamos academicamente. Então, como eu disse, só para justificar essa coordenação com uma situação concreta que eu vivi essa semana e antes de entrar no nosso tema, em um caso de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, eu entendo, Clarice, que independente da responsabilidade no âmbito criminal, que deveria ser aplicada a multa, as multas previstas no Código de Processo Civil, tanto a multa por desobediência, como a multa coercitiva. Olha, não descumpre a medida, porque se descumprir, você vai ser multado, considerando que a própria lei de violência doméstica sustenta a aplicação do Código de Processo Civil e não a lei 9.099 do juizado como supletiva. E aí a juíza não enfrentou a questão e nós apresentamos um embargo de declaração. Clarice, a advocacia é dia de vitória, mas tem dia de lágrima de sangue também. Né? E eu gosto muito de dividir isso com os alunos para dizer, olha só, todos nós somos iguais. Tem dias que eu comemoro, tem dias que eu sofro. E aí foi certificada, Clarice, a intempestividade dos meus embargos de declaração. Eu disse, como assim? Porque afirmou o julgador que o prazo seria de 2 dias e não de 5 dias. Porque como a medida protetiva ela tem natureza penal, eu teria que ter observado o prazo do Código de Processo Penal e não o prazo do Código de Processo Civil. Ora, só que o que eu estava discutindo era a ausência de fundamentação da decisão judicial pela não aplicação das multas previstas no Código de Processo Civil. Então, antes de iniciar o nosso tema,
né? Eu queria justificar essa parte do meu currículo e talvez a gente estimular um pouco os processualistas a levar para dentro da lei de violência doméstica toda essa fala. Porque não adianta nesse momento a gente viver, Clarice, toda essa bandeira se o judiciário depois ele não dá uma efetividade de fato, né, ao descumprimento dessas medidas. Mas feita essa consideração, né, que foi muito mais, como eu disse aqui, para dividir uma questão prática, a gente entra no tema, né, que é um tema relacionado à prescrição intercorrente, que eu considero um tema assim, absolutamente importante dentro do processo civil, até porque em termos de CPC de 2015 ele é uma novidade. Né? A prescrição intercorrente ela já era regulamentada na lei, na LEF, na Lei de Execução Fiscal, mas no CPC de 2015, não como uma analogia à época insolvência civil, mas como uma regulamentação própria, é uma novidade no Código. E só para poder orientar, Clarice, de início, quem está nos assistindo, tudo começa lá no artigo 921 do CPC. Ou seja, o 921 ele regula causas de suspensão da execução. E, obviamente, meus queridos, pelo 921, inciso 3, uma das causas de suspensão da execução é quando não são encontrados bens do executado. Ou seja, não encontramos bens do executado numa análise geral, inicialmente, a execução ela tem que ser suspensa. É claro, Clarice, que quando eu começo a falar isso, e falava isso nas turmas presenciais, eu já sabia que ia ter gente assim querendo me fazer indagação. Né? Silvia, só o fato de não encontrar bens penhoráveis que suspende a execução, ou tem mais alguma situação? Só para a gente dar um parênteses, Clarice, eu dou aula há muitos anos, mais de 20 anos. E dou aula, como eu coloquei, né, na Escola do Ministério Público, Escola de Magistratura, né, Escola da Defensoria aqui no Rio, ou seja, para aqueles que pretendem se preparar para o ingresso nas respectivas carreiras. E eu sempre digo, Clarice, que é matar um leão por dia. E que na maioria das vezes, quando o aluno levanta a mão para uma dúvida, é porque ele já sabe a resposta. Ele quer, na verdade, ver se você sabe também, né? Então, como eu dizia aqui, o CPC fala que suspende-se a execução quando não são encontrados bens, mas a primeira observação é que essa não é a única causa. Nós nos deparamos, por exemplo, em execuções de título extrajudicial, em que nós não conseguimos efetivar a citação do executado. Há uma dificuldade de efetivação da citação do executado por uma inércia do exequente. E é aquele processo muitas vezes fica parado, e isso também vai ser causa, ô Clarice, para tudo, porque o Alexandre Flecha acabou de entrar. Ele é um querido professor aqui no Rio de Janeiro. Já que nós estamos, fica o registro, Clarice, ele é muito querido, mas aproveitando que nós estamos num ambiente feminino, né, o Alexandre Flecha me dá um apelido de feitora. Ele sempre me chama de feitora. Você pegou a conotação que tem por trás disso, Clarice? Ele gosta de dizer para as pessoas que eu dou ordem, sabe? Que eu já coordenei ele numa pós-graduação, então que ele era mandado, ele tinha que cumprir as minhas ordens. Eu sei, Clarice, que dava tudo certo, né? Então, meu querido Flecha... de envergonhado. Pois ele sempre faz essas coisas comigo, entendeu? Olha, Clarice, um dia ele estava fazendo uma live com 2 desembargadores aqui do Rio. E aí, quando eu entrei na live, a feitora acabou de entrar. Desembargador Ricardo, olha só, a feitora, meu Deus do céu. Então agora eu vou fazer o constrangimento, minha querida Lud, constrangendo o Flecha aqui na live. Então eu dizia aqui, Flecha, que a única causa... ao se interpretar o 921, inciso 3 do CPC de suspensão de uma execução, não é só o fato de não encontrar bens do executado. A gente pode, numa execução de título extrajudicial, o exequente não ter conseguido efetivar a citação. A gente tem aqueles casos, Clarice, vou até me colocar um que um aluno me indagou recentemente, para pagar uma dívida de 600 mil reais, havia sido penhorado 2 carros do executado. Gente, preste atenção quais eram os carros. Dívida de 600 mil. Um Mercedes classe A e um Escort XR3 amarelo conversível.
Vocês não eram nem nascidos, quem está assistindo a gente, quando esses carros rodavam no mercado. Ou seja, obviamente que esses carros eles foram a leilão, não compareceu nenhum interessado, ainda que fossem leiloados, o preço seria mínimo, impossível de satisfazer a execução. Então, uma outra causa que nós temos que apontar para suspender a execução, dando uma interpretação extensiva ao 921, inciso 3, é o fato de não encontrar bens penhoráveis ou aquele bem penhorado, Clarice, ele é absolutamente insuficiente para satisfazer a execução. Então, não sei se você concorda, mas acho que essa é uma ponderação inicial válida. Concordo. Né? Daí, meus queridos, voltando, suspende-se a execução 921.3 quando não encontrar bens penhoráveis, mas eu estou trazendo aqui outras situações. O segundo ponto, Clarice, não sei se você concorda comigo, mas quando a gente fala em prescrição intercorrente, ou seja, uma prescrição que vai ser reconhecida na execução, no processo de execução ou na fase executiva, eu noto que às vezes as pessoas confundem um pouquinho com a própria prescrição da pretensão executiva. Isso, Silvia. Então, eu ia até te pedir já nesse início, para aproveitar, que eu acho que é muito importante a gente partir, apesar de ser algo que é introdutório, mas eu acho que faz parte da gente firmar as nossas premissas conceituais, terminológicas, porque são institutos, são fenômenos que não vão se confundir, que têm posições distintas. Então, eu queria te ouvir a esse respeito, já para começar mesmo o nosso debate aqui, da diferença, de qual seria a diferença, a conceituação, até para quem já está aqui conosco e está se interessando agora pelo estudo da execução, ou se interessa por um tema como a prescrição, que é um tema que é híbrido, que é um tema que é interdisciplinar, que interessa ao processo, mas tem uma carga fortíssima relacionada, vinculada ao direito material. Então, é um tema de difícil enfrentamento, muitas vezes. A gente vai ter muitas controvérsias, muitas discussões em sede de tribunais envolvendo prescrição. E eu acho que é interessante a gente já começar a te ouvir a respeito disso, de qual seria a diferença da prescrição da pretensão executória, como tu falaste, e a prescrição intercorrente, que é o tema central do nosso encontro hoje. Então, Rosane é uma querida e está nos assistindo, Clarice. Rosane vai começar a anotar lá que nós não podemos confundir, como eu disse, a prescrição da pretensão executiva com a prescrição intercorrente. E aí, queridos, quais são os parâmetros que nós temos que determinar? É claro que quando a gente fala, Clarice, de uma execução de título extrajudicial, eu acho que a visualização ela vai ficar mais fácil, né? Ou seja, uma vez que o juiz despachar, determinando a citação da execução de título extrajudicial, e aí, como você bem colocou, conversa o Código Civil com o Código de Processo Civil, no momento que o juiz despachar a petição inicial na execução de título extrajudicial, pelo 202, inciso 1 do Código Civil, o despacho, determinando a citação, interrompe a prescrição. Ou seja, prescrição de pretensão executiva. Nós sabemos que não importa quanto tempo essa execução vai durar, porque, em princípio, a prescrição ela já está o quê? Interrompida. Talvez, Clarice, eu não sei se você concorda comigo, no título judicial, pode ser que quem esteja nos ouvindo tenha alguma dificuldade. Por quê? Porque no caso do título extrajudicial, obviamente, nós não temos petição inicial e nem despacho determinando a citação. Mas eu penso que nós podemos fazer uma analogia. Então, no momento em que é apresentado o requerimento de cumprimento de sentença, vai caber ao magistrado, verificando que esse requerimento cumpre todos os requisitos do artigo 523 do CPC, despachar esse requerimento determinando a intimação. Intime-se a parte para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a doutrina se debruça pouco sobre essa parte. Mas esse despacho determinando a intimação do executado para pagamento significa que aquele requerimento estava ok. Ou seja, tecnicamente preenchidos os requisitos. Então, eu penso que, por analogia, nós vamos fazer o mesmo tratamento como se fosse o despacho determinando a citação. E aí, essa prescrição... Importantíssimo, né, Silvia? É um ponto importantíssimo buscar esse marco acho que temporal.
Sim, sim. E como eu disse, vou repetir, não sei se você concorda, eu acho que a doutrina se debruça pouco sobre os efeitos que esse despacho, determinando a intimação para pagamento no prazo de 15 dias, irá produzir. E do meu ponto de vista, Clarice, ele vai produzir. Eu não sou doutrinadora, não, tá? Eu estou falando aqui do meu ponto de vista, mas do meu ponto de vista, ele irá produzir os efeitos no que diz respeito à interrupção da prescrição. E a gente faz o mesmo raciocínio. Essa prescrição da pretensão executiva, ela vai estar interrompida, não importando quanto tempo, em princípio, essa execução ela vai durar. É claro que assim, para quem está nos ouvindo, a gente precisa só fazer uma analogia de que assim que as modificações, na época, Lei 11.232, ainda no CPC de 73, elas vieram quanto ao cumprimento de sentença, se sustentou, e eu lembro até que um doutrinador que sustentava isso era o Cássio Scarpinella, de que não haveria prescrição de pretensão executiva. Ou seja, que transitado em julgado, a qualquer momento, um exequente poderia atualizar um débito, apresentar um requerimento e iniciar a execução. Mas nós sabemos, queridos, que não foi. Pois é. Até usando na época um fundamento relacionado ao direito civil, como tu estavas mencionando também, né? Em relação ao 202 do Código Civil, que como a prescrição só seria interrompida uma única vez, não seria possível falar em prescrição da pretensão executória. Lembro bem desse posicionamento. Lembra desse posicionamento? No Código de 73 era algo que levantava muitas questões e divergências, e o posicionamento do professor Cássio era bastante explícito nesse sentido, né? Sim, mas assim, acabou que esse posicionamento não predominou, até que, para deixar, né, assim, bem claro, pelo menos é o que eu penso, que uma coisa é a prescrição da pretensão cognitiva. E aí, no momento que a gente tem a sentença transitou em julgado, vai nascer um novo prazo, até para uma questão de segurança jurídica, que é o que a gente está conversando aqui. O prazo, numa linguagem fácil, Clarice, para que o exequente venha iniciar a fase executiva, e acho que é importante a gente dizer, considerando que a execução por quantia ela não se inicia de ofício. Então, como a execução por quantia não se inicia de ofício, cabe realmente ao exequente apresentar, como eu estou colocando, esse requerimento. E óbvio que, assim, eu acho que tem um artigo do CPC que comprova, que faz uma prova legal, ainda que prescrição, como você bem colocou no início, seja um tema do âmbito do direito material. Eu acho que tem um artigo do CPC que ele prova que existe essa prescrição de pretensão executiva, que é o 525, parágrafo 1º. Eu vou ser honesta a quem não está nos ouvindo, eu não estou lembrando exatamente o inciso, acho que é inciso 6 ou inciso 7, porque o 525, parágrafo 1º, não é o 7, acho que é o inciso 7, ele regulamenta as matérias de impugnação. E quando ele regulamenta, minha querida Beth, as matérias de impugnação, ele vai falar que é possível executado em impugnação alegar qualquer causa modificativa, impeditiva ou extintiva, assim como a prescrição. E aí, meus queridos, pode pegar o artigo que está escrito lá, desde que superveniente a sentença. E se superveniente a sentença, Clarice, eu entendo que ele está se referindo à prescrição de pretensão executiva. Então, como você bem colocou, acho que o primeiro ponto que nós temos que firmar aqui existe uma prescrição de pretensão executiva, que no caso do título extrajudicial é interrompida com o despacho que determinou a citação. No caso do título judicial, a analogia que eu faço é que ela é interrompida com a intimação, determinando o pagamento no prazo de 15 dias. Eu já vou falar agora da intercorrente, mas deixa eu só te contar o que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei exatamente como é aí, mas na minha atuação como advogada, eu vejo aqui que, no geral, os juízes estão uma tendência de reduzir prazos. E reduzir prazos, Clarice, previstos em lei. Reduzir prazos previstos em lei. Quando a gente sabe que, pelo CPC, o juiz ele pode ampliar prazo legal, mas ele não pode reduzir prazo legal. As partes podem, no negócio processual, o juiz não. Então, inclusive, recentemente, eu me deparei com uma execução em que a Aline, preste atenção, Aline, não sei se aí na OAB Ilha acontece isso,
o juiz despachou, mandou intimar o executado para efetuar pagamento, cumprimento de sentença no prazo de 5 dias. Prazo de 5 dias para pagar. Então, só aproveitando o nosso tema, mas para deixar bem claro àqueles que nos ouvem, não cabe ao juiz reduzir o prazo legal. Ele pode ampliar pelo 139, inciso 5, inciso 6, mas ele não pode reduzir esse prazo. E aí, meus queridos... Silvia, só para aproveitar a oportunidade, possível modificação de prazo poderia ser dado, por exemplo, a partir de um cronograma, um calendário processual, que aí a gente estaria em outro campo. Porque a gente não estaria propriamente modificando ou reduzindo um prazo, mas programando os próximos atos, as próximas manifestações, e o juiz poderia participar disso de maneira ampla, ao lado das partes. Mas essa postura, né, unilateral, essa postura, inclusive, contrária, né, à literalidade do código nesse sentido, parece não ter espaço. E também aproveitando a observação que tinhas feito anteriormente, que, de fato, a gente tem o reconhecimento normativo, até mesmo pelo campo, né, pelo conteúdo da impugnação, que comporta a alegação de prescrição após o trânsito em julgado da decisão, após a decisão, após a sentença, a gente também tem um fundamento para justificar a existência da prescrição à pretensão executiva, também um fundamento de finalidade, como tu começaste também a tratar. A prescrição à pretensão executiva tem uma finalidade distinta da prescrição no âmbito cognitivo. Então, se elas possuem finalidades diferentes, uma está em relação ao acertamento do direito, a outra em relação à satisfação, à implementação, à transformação fenomênica a partir dos atos executivos. Se a gente possui finalidades diferentes, se a gente tem fontes normativas que dizem claramente que há espaço para essa alegação, que isso é matéria, inclusive, de defesa do executado. Eu acho que no código atual, no nosso sistema processual em vigor, não paira dúvida, parece superada esse primeiro ponto, de que, de fato, existe a prescrição à pretensão executiva. E aí a gente já parte desse reconhecimento, como tu tinhas apresentado. Sim. Né? E aí, como a gente colocou, Clarice, para eu chegar na intercorrente, né, uma vez interrompida, né, como você bem colocou, havendo a possibilidade, essa execução ela vai estar prosseguindo. Travou? Eu não sei como é que tá. Mas já voltou. Estás me ouvindo? Travou agora de novo aqui para mim. Acho que deve ser a internet, né? Às vezes ficam com essas... Voltou? Voltou. Eu não sei se é não, aqui, Clarice. Parte, né? Pois é. Entendeu? Eu estou vendo muita gente querida aqui, Clarice, nos assistindo, mas eu moro aqui no Rio de Janeiro, no Recreio, né? Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então eu sempre brinco aqui, digo que a internet na Zona Oeste, mas não sei aqui quem está nessa estabilidade. Mas, Rosane, a gente fica, né? Fica um pouco instável, mas depois volta. Agora já está perfeito. Voltou, né? Eu queria aproveitar, Silvia, e agradecer a presença. Aqui tem uma forte equipe aqui, eu acho que são alunos, colegas de trabalho teus também, que estão aqui com a gente. Queria agradecer esse auditório que está nos acompanhando, interagindo. E, enfim, vamos continuar, tem muito ainda eu sempre digo, Clarice, que não seria nada de nós sem esse público maravilhoso, né? Eu sempre falo isso, né? O que seria de nós nas lives se não tivesse o engajamento, né, dos nossos alunos, das pessoas que trabalham conosco. Então, acho que isso é muito importante. Todos eles que estão aqui participando sabem o quanto eu sou grata a eles, né, por isso. Mas a gente repetia, né? Então, fica tranquilo que prescrição de pretensão executiva existe, não é o que nós queremos tratar, a distinção ela é fundamental. Então, o que nós vamos imaginar, Clarice, agora para juntar os dois temas? O juiz despacha, manda intimar para pagar, ou no processo de execução ele despacha determinando a citação,
E aí, queridos, eu junto com 921, inciso 3, que foi a minha fala do início. Ou seja, simplesmente não foram encontrados bens penhoráveis. E aí, pelo CPC, queridos, esse processo ele vai ficar o quê? Suspenso. Óbvio que eu tenho que tratar umas questões acessórias, porque agora que a gente começa a chegar no ponto. Daí, o que seria exatamente a chamada prescrição intercorrente? A prescrição intercorrente, Clarice, numa visão assim, para facilitar a noção deles, é uma prescrição interrompida que volta a correr. Parece uma conversa de gente louca, né? Porque nós situamos que a prescrição da pretensão executiva ela foi interrompida com os respectivos despachos. Só que no momento que o juiz determina a suspensão do processo, corre o prazo de 1 ano, com todos os detalhes aqui que nós vamos explicar, essa prescrição que havia sido interrompida, ela vai voltar a correr. Então, acho que a forma mais fácil que eu encontro para definir, para quem nos ouve, a prescrição intercorrente é simplesmente dizer isso, que é uma prescrição interrompida, que ela começou o quê? Ela começou a correr. Mas eu não sei se você concorda comigo, Clarice, é agora aqui que vem as questões. Por quê? Para a gente começar a falar em prescrição intercorrente, e aí lá os parágrafos do 921 do CPC, nós precisamos que esse processo seja suspenso. Então, tem que haver uma suspensão do processo, e para que eu possa justificar tudo que eu estou explicando aqui, para quem está nos ouvindo, gente, papel e caneta. A partir de agora, papel e caneta. Porque eu vou dar número de RESP, eu vou dar número de tema pacificado no âmbito do STJ e eu vou dar número, Clarice, de enunciado do FPPC. Você vai controlando o meu tempo, tá? Que eu acabei ficando sem relógio. E assim, eu, quando começo a falar, eu não paro. A tua fala está se conectando com aquilo que eu ia te questionar, te perguntar, então está saindo assim de maneira muito dinâmica, porque, de fato, a gente tem que pensar no recurso especial repetitivo do STJ em 2018, que analisou o tema à luz da execução fiscal, mas que a gente precisa examinar para saber o que isso pode implicar na execução civil de maneira ampla e na análise do tema à luz do código, né? No nosso regime aqui geral. Em quais implicações nós temos, e qual o diálogo, eu queria te ouvir sobre isso também. Então, o Hans e a Daniele... O Hans e a Daniele, Clarice, que estão nos ouvindo, a gente já deu tempo eles pegarem papel e caneta. Então, o Hans ele vai anotar, que é um querido, ele vai anotar o número de um RESP, que é o RESP 1340. Gente, Daniele, bota aí pra gente, ó, escrito aí, é o RESP 1340-553, RESP 1340-553. Como a Clarice bem pontuou, é um RESP que enfrentou a questão da prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal. Mas acho que você concorda, Clarice, que dá para a gente trazer o tratamento, o enfrentamento do STJ nesse RESP para o Código de Processo Civil. Não obstante ali, o fundamento tenha sido a lei de execução fiscal. Óbvio que trazer com algumas críticas, mas dá para a gente trazer para cá. Eu vou aproveitar que eles estão com papel e caneta, eles também vão conferir o enunciado 195 do FPPC. O enunciado 195 do FPPC, ele vai super completar o que a gente está falando. E Clarice, tem um trecho desse RESP, que é um trecho que ele ficou meio que famoso, em que o STJ diz que nenhum processo pode permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário. Isso é uma frase desse RESP, né? Então, que nenhum processo... propriamente, logo no início. Compõe a emenda, inclusive. Sim, logo no início do julgamento, a gente encontra na ementa. Então, não sei se você concorda comigo, mas essa fala de que nenhum processo pode permanecer eternamente no escaninho do Poder Judiciário é a base para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Mas tem uma outra colocação para a gente começar a explicar, né? O 521 parágrafo primeiro, o 521 parágrafo segundo, que é essa questão da suspensão, queridos. E aí preste atenção agora, uma vez que não são encontrados bens, uma vez que não se efetivou a citação, uma vez que os bens impenhoráveis são suficientes, queridos, quem controla essa suspensão não é nem a parte nem o juiz.
A suspensão, Clarice, ela está prevista em lei. Então, eu confesso que eu não milito em execução fiscal. Muitos alunos que estão nos assistindo sabem disso, não é a minha militância, mas eu sei que não raro a Fazenda Pública apresenta petições dizendo assim, olha, excelência, suspende o processo por 30 dias, suspende o processo por 60 dias. Clarice, agora eu não vou aguentar, agora meu coração está palpitando. Agora meu coração está palpitando porque, primeiro, nós estamos presenças ilustres na nossa live, mas agora meu querido professor, Clarice, é o querido e eterno professor de todos aqui no Rio de Janeiro, que é o Alexandre Câmara. E do Né? Brasil, Então, até parei de querido falar. professor. Uma Pois é, honra lhe até ter aqui, parei. professor. Pois Muito é, uma obrigada pela sua felicidade. presença. Somos honrados aqui na live em tê-los aqui conosco. E com uma carioca presente aqui, então está muito bem representado. Eu digo aqui no Rio, Clarice, que o Alexandre é o professor de todos nós, né? Porque acho que em algum momento, pelo menos assim, os processualistas cariocas, que eu mantenho um relacionamento mais próximo, em algum momento nós fomos alunos do Alexandre. E eu sempre digo para o Alexandre que ele me inspirou. Ele me inspirou. A primeira vez que eu vi, Clarice, o Alexandre Câmara falar de acesso à justiça, eu achei aquilo tão lindo, mas tão lindo. Eu acho que ali foi um momento de paixão. Não tem aquele momento que a gente se apaixona, não percebe, descobre depois? Então, eu parei até para justificar isso. Mas eu dizia que é muito comum na prática atravessar a petição pedindo, olha, suspende por 30 dias, 60 dias. Gente, isso é indiferente. Isso é indiferente. Então, o prazo da suspensão está previsto em lei, é o prazo de 1 ano. Óbvio, Clarice, que para quem está nos ouvindo, vamos deixar claro a possibilidade de se negociar prazo diferente, mas não é isso que nós estamos tratando. Então, o prazo é o prazo de 1 ano por previsão em lei. E não sei se você concorda, mas eu acho que quanto à contagem desse prazo vale um alerta. Porque esse prazo de 1 ano, ele vai ser contado dias corridos. Prazo de mês, prazo de ano, não importa que de natureza processual. Não se aplica a regra do 219, né? Pois é, eu acho importante a gente falar isso, né, Clarice? Nem tinha me ocorrido, tá? De falar agora que veio, eu falei, não, deixa eu dar esse alerta para que haja uma contagem correta desse prazo. Então, queridos, mesmo que o prazo tenha natureza processual, se o prazo ele é em anos, se o prazo ele é em dia, ele vai contar dias corridos, não se aplicando o 219 do CPC. Então, acho que o primeiro ponto importante da gente dizer isso. Nós temos que partir da suspensão. E, em algum momento, aquele processo vai ficar suspenso, e não sei o que você acha, Clarice, mas assim, eu penso que não precisa a decisão do juiz dizer suspende-se o processo por não terem sido encontrados bens, e que ultrapassado 1 ano terá início a prescrição intercorrente. Eu penso que não precisa isso. O simples fato de não terem sido encontrados bens, e às vezes sai, gente, é uma palavrinha, suspende-se o processo. Sim. Isso já é Silvia, suficiente. é muito importante esse ponto da suspensão automática ou não, porque Sim. A gente sabe que no Código de 73, como tu bem falaste, não havia uma manifestação expressa do Código sobre a prescrição intercorrente. Então, nossa legislação atual veio para resolver esse problema, só que a gente sabe que no nosso regime processual anterior havia intensa controvérsia, inclusive em sede do STJ, né? As turmas, elas tinham, enfim, entendimentos diversos, a terceira e a quarta turma, sobre a suspensão, que é exatamente o que a gente está tratando, a suspensão automática ou não, em relação se vai precisar ter uma decisão nesse sentido, ou uma manifestação, um posicionamento expresso, ou se isso vai se originar de imposição legal. Fazendo um contraponto aqui em relação à execução fiscal, é interessante a gente registrar que o artigo 40 da LEF tem uma redação um pouco diferente do que o Código traz no 921, apesar de normalmente ser feito um paralelo, que o Código trouxe muito, se influenciou muito pelo regime da LEF, do que ela já trazia no artigo 40, já reformado, mas lá no artigo 40 trata-se, há um direcionamento ao juiz. O juiz fará a suspensão. E aqui parece que há uma diferença que, assim,
parece que é sutil, mas como estás falando em relação ao nosso regime geral, parece que a intenção, de fato, foi dar um caráter automático. O Sim. parágrafo até fui aqui para consultar a Eu até legislação, o acabei parágrafo pegando, mas se 4º. você está com ele aí, acho bom, né? A gente passa para quem Sim, está nos ouvindo, porque eu acho que sim. super ajuda. O parágrafo 4º do 921, né, fala que decorrido o prazo, porque acho também interessante isso, Silvia, até o que a gente estava conversando antes, de dar esse panorama para quem não tem muito contato com a prescrição intercorrente, da suspensão que vai ter que ocorrer de maneira anterior para que ela se configure, e vão ter algumas condicionantes. Vai depender se aquela situação de inexistência ou insuficiência patrimonial vai se manter ou não. E também é interessante que esse período de suspensão é uma suspensão atípica, é uma suspensão nem sequer é um verdadeiro impedimento, né? A Sim, doutrina usa esse termo, é um impedimento, porque está suspenso não por decisão judicial propriamente, mas sim por uma sim, situação de fato que impede, que é exatamente a impossibilidade de seguir para a expropriação, já que não há bens. E se a gente fala de rito expropriatório, parte do pressuposto de existência patrimonial. Então, o parágrafo 4º do 921 fala, decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, que é exatamente o prazo de 1 ano da suspensão, sem manifestação do exequente, começa a correr o começa. prazo de prescrição intercorrente. E aí, exatamente o que a Silvia está trazendo do caráter automático, que é controverso, a gente sabe que levanta dúvidas até Sim, do acerto dessa escolha, se o legislador caminhou bem ou se não deveria ter assim sinalizado. Mas nesse ponto parece se distanciar um pouco do que a LEF traz, porque eu já vi muito, assim, essa decisão do STJ em 2018 levantou muitos questionamentos de tributaristas, de estudiosos e enfim, agentes jurídicos que atuam na execução fiscal por achar que o STJ deu ali uma solução dita simples para um problema complexo e até falou mais do que a legislação especial, nesse caso, a legislação da uhum. execução fiscal teria dito, já que lá há uma condição, pelo menos da redação, que nos leva a crer que caberia uma decisão do juiz, e por isso até tu mencionaste que a Fazenda Pública constantemente oferece, Peticiona. peticiona, para justamente provocar o juiz para que ele profira essa decisão, para que haja uma provocação, uma busca patrimonial, para talvez evitar que haja essa situação ou mesmo, enfim, ter dificuldade ali, há uma certa insegurança com essa posição do STJ, apesar de ter sido com caráter vinculante, um precedente repetitivo, mas é uma decisão que foi muito significativa e também muito criticada no âmbito da execução Sim, fiscal, né? sim. Não, e acho que só para complementar o que você está falando, Clarice, e ficar bem claro para quem está nos ouvindo, o CPC, no 921, parágrafo 2º, eu até peguei o artigo agora, ele diz lá, decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem localização do executado ou sem que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Óbvio que isso vai Perfeito. complementar o parágrafo primeiro, porque o parágrafo primeiro diz o quê? Na hipótese do inciso 3 do 921, que é o que nós estamos tratando, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual, também, obviamente, fica suspensa a prescrição. O juiz suspenderá. Então, é o que a Clarice muito bem está colocando. Essa suspensão é uma suspensão automática, ou seja, pelo fato de não serem encontrados bens, ou há necessidade de um requerimento, de uma petição, de um pedido, né? E é onde a gente vem o posicionamento dizendo, não, essa suspensão, na verdade, ela está prevista em lei. É óbvio, Clarice, que eu acho importante, assim, a gente também tratar de um tema, dividindo com quem está nos ouvindo, o que muitas vezes a gente vê na prática. Né? E aí, eu não sei se você concorda comigo, é muito comum, e agora a gente falando especificamente de execução civil, e não da questão da lei de execução fiscal, que quando um exequente ele não encontra bens penhoráveis, há uma tendência, não sei se você concorda comigo, daquele processo ficar abandonado. Até por uma questão de custo. Porque aqui no Rio de Janeiro, é importante a gente dividir isso,
é uma luta dos advogados, tá, Clarice, com a questão relacionada às custas. A forma como o nosso tribunal faz o recolhimento. Então, por exemplo, aqui, cada penhora que a gente requer tem que haver o pagamento antecipado. Então, muitas vezes, o exequente diz, poxa, para que eu vou continuar a investir nesse processo se mais ou menos eu já sei que eu não vou ter um retorno? Então, não sei se você concorda comigo, às vezes é aquele processo que fica, ele simplesmente fica parado, ou seja, aí a gente começa a juntar os requisitos para a prescrição. Há uma inércia do exequente, porque acho importante a gente dizer isso, falar em prescrição é falar em prescrição, em segurança jurídica, mas é falar em inércia. Então, no geral, é aquele processo que ficou parado, ou seja, a inércia do exequente está caracterizada, automaticamente o juiz, e aí o meu pensamento, essa suspensão ela tem que ser determinada, independente de qualquer requerimento nesse sentido, então essa suspensão ela é determinada, a partir daí nós vamos contar o prazo de 1 ano. E aí, Clarice, junta com o parágrafo 4º do 921, que você muito bem colocou, né? Eu até vou repetir, a gente está parando a nossa live toda hora, Clarice, agora é o Rafael Calmon. Rafael Calmon é um querido juiz do Espírito Santo, né? Aliás, quando eu abri a live, eu falei de lei de violência doméstica, o Rafael, Clarice, ele é um especialista em processo civil. Então, por vários momentos, nós já tivemos juntos nessa fala processual no âmbito da lei de violência doméstica, e recentemente eu vi o Rafael falar de prescrição intercorrente, Clarice, na execução de alimentos, no cumprimento, e com esse mesmo raciocínio que nós estamos traçando aqui, meus queridos, eu antes de iniciar a live com a Clarice, eu dividi com ela que eu adoro quando há uma discordância. Quando às vezes numa live um discorda do que o outro está falando, eu acho o máximo, que fica super rico. Eu já tive algumas falas com o Rafael, Clarice, e a gente acaba concordando com tudo, né? Sem combinar, sem ter ajustado antes, né? E ele também defende pontos de vista similares aos meus na questão da prescrição intercorrente. Mas eu ia ler para vocês mais uma vez, gente, o parágrafo 4º. Porque o parágrafo 4 diz, decorrido o prazo que trata o parágrafo 1º, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo. Então, Clarice, vamos objetivar para eles? Vamos ver se é isso, meus queridos. Nós temos que esperar 1 ano. Nós temos que esperar 1 ano da suspensão. Só depois desse 1 ano da suspensão é que começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. E já que eu tinha dito, o Rafael, eu tinha falado para os alunos aqui pegarem papel e caneta, porque eu tinha dado o número de RESP, eu agora acho que é bacana, Clarice, eles anotarem os enunciados 194, 195 e 196 do FPPC. Enunciado 194, 195 e 196 do Fórum Permanente de Processualistas. Porque, claro, qual é a pergunta que vem agora? O prazo de suspensão está previsto em lei, é de 1 ano. E eu já fui abordada várias vezes nesse questionamento. Precisa ficar suspenso? Precisa ficar suspenso. Ah, mas se a qualquer momento durante o período da suspensão o exequente tiver ciência de bem penhorável do executado, tem problema nenhum. Ele vai peticionar, ele vai pedir o desarquivamento, porque esse processo está no arquivamento provisório, né? Esse processo ele vai para o arquivamento. Ela não vai proibir a prática de atos. Na verdade, é desejável que o exequente tome durante esse período, já que a suspensão também é benéfica, já que vai ter uma suspensão também do curso prescricional, então isso é muito importante, né? Não só da execução, mas do curso da prescrição, como tu falaste, já comentaste. E é muito importante que nesse período seja aproveitado, não seja um período perdido, 1 ano, Sim. Imagina, as partes de braço cruzado, sem preocupação com a localização de novos bens, com novas informações patrimoniais, inclusive do exequente poder requisitar ao juízo acesso a dados, enfim, sistemas, enfim, algum rastreio, algum tipo de que ajude, alguma medida que ajude na localização de patrimônio. Então, esse período de 1 ano não pode ser entendido de maneira vazia ou sem propósito, né? Eu acho que o ideal é que ele seja aproveitado, justamente em prol da efetividade. Agora, é claro, Clarice, não briga comigo não, mas eu sou advogada, tá?
E advogado é aquilo, né? Eu sempre falo muito aos alunos que a nossa função justamente é construir, cabe a nós construir. Então, obviamente, que quando você lê as decisões judiciais, você lê as decisões dizendo assim, olha, tem que ficar suspenso para começar a correr o prazo prescricional, e eu já vou responder que prazo é esse, e que nesse período da suspensão, a qualquer momento, né, o exequente ele pode requerer uma medida, obviamente. E aí, a doutrina, Clarice, as decisões, olha, essa medida tem que ser uma medida efetiva, né? Tem que ser uma medida que, de fato, ela vai representar uma possibilidade de penhora. Mas, meus queridos, não briguem comigo, eu sou advogada. Eu, em alguns processos, Clarice, já peticionei, dizendo, olha, faz uma busca não sei aonde. Às vezes o cliente dizia, doutora, mas eu já sei que não tem nada, meu filho, vamos pedir alguma coisa. Busca no órgão de trânsito, busca não sei aonde, busca no cartório, não sei o quê. E aí, gente, é minha função, é meu papel, né? Eu acho que vocês entenderam onde é que eu quero chegar. Para poder criar, muitas vezes, Clarice, no caso concreto, uma impossibilidade dessa suspensão se caracterizar, de se caracterizar a minha inércia, para que isso venha impedir o início do prazo prescricional. Mas, gente, agora eu estava falando como advogada, tá? Eu vou falar de novo como professora. Como professora, o que diz a doutrina, o que diz as decisões? Que essa medida por parte do exequente, ela tem que ser uma medida efetiva. Não sei se vocês... Acho que todo mundo pegou o que eu quis dizer, né, Clarice? Sim, sim, até porque, até a razão de ser, pelo que a gente está conversando aqui ao longo de toda a live, a razão de ser da prescrição intercorrente é justamente quando há uma paralisação injustificada. Então, avaliar a diligência do credor é exatamente isso que tu estás trazendo, né? Que o credor está sendo diligente, que o exequente está promovendo os atos, até porque a gente parte, quando a gente fala de execução, a gente fala de disponibilidade. A gente fala de que a execução se constrói, se desenvolve a partir dos interesses do credor. Então, para avaliar esse cenário, ele também tem que mostrar, por isso que essa necessidade de a medida tem que ser efetiva, a medida tem que ter potencialidade, não pode ser uma simples petição genérica, despropositada, Sim. sem um fundo, um substrato fático que leve a crer que ela vai levar a algum lugar. Exatamente isso que tu estás trazendo, né? E acho que travou de novo. Travou para ti, Silvia? Tá me Acho que ouvindo? travou. Voltou, Clarice? Tô te Voltou, ouvindo né? bem, Acho que tô te ouvindo voltou, bem. tá? Ah, Eu então ia te ótimo. dizer que a gente está caminhando, acho que faltam cerca de 5 minutos para Ai, meu Deus encerrar. do céu. Eu queria Então, eu vou que eu te... falar. Pouquíssimo tempo passa voando, né? Pois Mas eu é, queria né? te ouvir as Então, últimas considerações sobre o tema. Fica à vontade. acho que Quero só para agradecer a poder tua fechar presença. e depois a gente não ficar correndo para encerrar, eu acho que só basicamente o que faltou a gente responder, acho que ficou claro para todo mundo que o processo tem que ficar suspenso, ou seja, esse prazo de prescrição intercorrente ele só começa a correr após essa suspensão. E aí, Clarice, não sei se você concorda, mas uma pergunta que muita gente me faz para a gente finalizar é que prazo é esse? Né? Qual seria esse prazo em si que vai iniciar a partir da suspensão do processo? E muita gente diz assim, porque o CPC não fala nada, o CPC não regulamentou nada. Eu digo sim, quem tem que regulamentar a prescrição, foi tua fala no início, não é o Código de Processo Civil, é o Direito Código Civil. material. É o direito material. Então, obviamente, tem casos que nós vamos cair na regra geral, ou seja, na regra dos 5 anos. Tem casos que tem uma determinação específica. Você vê que quando a gente fala em execução fiscal, e só para justificar o STJ, lá eles vão falar em 5 anos, porque é o prazo de prescrição. Então, a orientação aqui, um dos enunciados que eu dei do FPPC, até nesse sentido, a orientação é que a gente sempre observe, né, qual seria o prazo de prescrição daquela pretensão executiva que acabou sendo interrompida, para que agora a gente aplique aqui na prescrição intercorrente. Então, acho que era um enfrentamento assim que faltava aqui, efetivamente, ser feito para a gente não ficar correndo, fazendo as nossas considerações finais. Sim, Silvia, maravilha. Eu te agradeço muito, foi muito rico. Agradeço muito a tua didática, todo o teu esforço em te fazer entender da melhor forma possível, é realmente louvável.
a maneira como tu te entregas a exposição clara de um assunto que, assim, é riquíssimo, mas também muito controverso. Sim. Então, a tua capacidade de síntese também, te agradeço muito a participação, o aceite, a disponibilidade, toda a tua contribuição com Elas Debatem de hoje, com o tema que, com certeza, quem nos assistiu também queria agradecer, que a gente manteve o quórum desde o início até aqui, com ampla participação. De fato, a Silvia é sempre brilhante aqui nos comentários, uma equipe, assim, do início ao fim presente, um auditório muito qualificado, a gente fica muito feliz. E Silvia, só te agradecer, é um prazer enorme estar aqui contigo. Eu quero também convidá-los, a quem ainda está aqui conosco, a conhecerem o Elas no Processo. É um coletivo nacional que integra pessoas, mulheres do Brasil inteiro, que se propõe a estimular a presença, a participação feminina na ciência processual, e que aqui nós temos perfil no Instagram, temos canal no YouTube, temos também uma parceria com o Empório do Direito, com uma coluna periódica. Aqui temos projetos como Elas Debatem, como o de hoje, elas apresentam, elas convidam. Enfim, fica aí o grande convite a participarem, a acompanharem o trabalho do Elas, que de fato é assim muito importante, não só o Sim. Elas, mas vários movimentos enfim, projetos que impulsionam a presença das mulheres no processo civil. E Silvia, fica aí as considerações finais. Muito obrigada mais uma vez. Bom, queria agradecer primeiramente a você, né, Clarice, a tua generosidade de estar aqui comigo, né? Agradecer a Renata Cortez, né? Eu vi até a Renata entrar aqui, nos acompanhar. Esse convite nasceu a partir da Renata, então dizer a vocês e a Renata que é muito bom estar aqui. Obviamente, todo projeto que dá fala às mulheres é um projeto que acaba sendo um projeto importante. E, obviamente, Clarice, o que seria de nós, como eu disse no início, o nosso público, né? Eu estou vendo aqui, eu vi aqui clientes passando, né? Eu vejo aqui pessoas queridas. Nesses últimos anos, Clarice, só para fechar, eu tive a oportunidade de palestrar no Rio de Janeiro, em muitas OABs, subseções de OAB aqui no Rio de Janeiro. Então, eu fui vendo muitas pessoas queridas irem passando durante a live. E aí, sigam elas no processo, né? Vamos seguir elas no processo, vamos apoiar cada vez as mulheres. Não que eu goste muito, Clarice, nessa fala de diferença de gêneros. Eu acho que os seres humanos, eles devem se unir. No momento que nós vivemos, nós estamos precisando muito de união entre os seres humanos, independentemente de sexo. Mas, por outro lado, reconheço que é uma questão social, que se uma mulher não segurar a mão da outra, né, e muitas alunas aqui presentes sabem que isso não é só um discurso meu não, tá, Clarice? A gente faz isso efetivo. Às vezes eu digo, vamos lá, vamos palestrar, vamos participar, vem comigo, vem ser mediadora. Eu não vou conseguir, vai, eu seguro na tua mão. Silvia, eu vou ficar nervosa. Isso faz toda a diferença, Clarice. Essa assim, condução, então, tem algumas... esse estímulo, sim, esse sim. apoio. Acho Eu que é acho que a gente exatamente não o que pode... simboliza o Elas, né? eu acho que a gente não pode, né, só assim, eu tenho que ir lá, olha, vem ser mediadora de um evento, vamos começar a dar aula, eu vou ficar nervosa, professora, vai nada, na hora eu seguro na tua mão, você fica calma. Então, eu acho que a gente precisa desse apoio, e eu vou finalizar, mais uma vez, deixando elas no processo, a todos vocês que fazem parte, aqui o meu muito obrigado e meu agradecimento muito especial por essa manhã, poder contribuir com o projeto de vocês. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada a todos que ficaram aqui conosco. Um ótimo dia a todos e até mais. Tchau, Clarice. Beijo. Tchau, tchau, Silvia. Obrigada.